O Dia Sem Plástico é 4 de outubro, dia de São Francisco, santo padroeiro da ecologia. Primeiro, o que não é o Dia Sem Plástico. Não é uma obsessão, não vamos encontrar agora um super inimigo, causa de todos os males, porque olha que esses botões aqui são de plástico, né? E se a gente então fosse absolutamente contra o plástico, nossas roupas cairiam, né? O Dia Sem Plástico, eu não ensino nada para ninguém, é de conhecimento comum. O grande desafio para a natureza de desfazer os plásticos que nós jogamos nela. O problema é dos plásticos monouso, que a gente usa uma vez e joga fora. O exagero destes plásticos. Uma vez comprei uma berinjela e eu mesmo errei, porque lá nas frutas e verduras, legumes, eu pus ela dentro de um saquinho plástico. O caixa me deu outro. Então, para eu comer uma berinjela, eu joguei na natureza 2 saquinhos plásticos, que levarão 50 ou 90 anos, eu não sei com certeza quantos são, mas sei que é muito tempo para a natureza desfazer isto. É uma coisa que nós escolhemos para ser um sinal de consciência e ação preventiva de integração com o meio ambiente onde vivemos. E como que surgiu a ideia de trazer esse dia para Nova Prata? Bom, esta ação é desenvolvida em muitos lugares do mundo. E nós temos em Nova Prata pessoas que já trabalharam no espírito de proteção ao meio ambiente. Já foi feita uma bonita caminhada procurando uma agricultura orgânica. E assumindo este vicariato, recebi de padres e leigos o desejo de fazer um caminho humilde, bem simples, de apoio a essa gente que se preocupa com o meio ambiente. Então reunimos umas lideranças, ouvimos a história do trabalho aqui na região e eles escolheram fazer esta ação para retomar o caminho, valorizar os que já estão nesse caminho e ser um sinal de questionamento para todos nós. Felizmente, não fomos nós que inventamos este dia, tá? Não é um modismo nosso. O mundo está nisso. Vocês veem que a Greta Thunberg, eu na verdade não conheço tudo o que ela pensa. Apenas pelos noticiários a gente vê uma adolescente que está conseguindo enfrentar os grandes senhores do mundo em nome da natureza. Nisto nós temos talvez exageros de gente que não deixa abrir uma estrada por uma arvorezinha que está lá. Podem haver exageros, mas outra coisa é o relaxamento, é a gente não tomar consciência. Recebi um zap hoje mesmo de gente fazendo gozação do Rock in Rio, porque lá no Rock in Rio gritaram: vamos salvar a Amazônia, e depois deixaram lá uma Amazônia de plásticos na praia, né? Então, é bom cada um olhar-se para o espelho da sua relação com o meio ambiente. Uma vez lá em Caxias do Sul, eu fiquei uns dias sozinho na casa paroquial, sem o outro padre, sem a funcionária, e eu me surpreendi que em 2 dias, eu sozinho enchi 2 sacos de saquinhos, caixa de leite, tudo. Aí eu vi quanto eu sujo o meio ambiente, né? Então não vamos ser radicais, mas vamos deixar crescer a sensibilidade para com o meio ambiente, ainda mais que nós temos o Papa Francisco, que escreveu uma carta muito bonita chamada Laudato Si. O nome vem do hino de Francisco, de São Francisco, santo do dia 4. Louvado sejas, meu Senhor, pela criação. Nós temos esta inspiração de fé
de guardiões da criação. Nós recebemos a natureza como um dom de Deus. Não é que não possamos tocar essa natureza, a gente está em relação com ela, né? Mas o questionamento sobre o modo e as consequências de como do que fazemos, isto é um permanente questionamento. E o senhor percebe que há uma aceitação do município para com esse dia? E a gente gostaria também que o senhor deixasse, então, um convite para que toda a comunidade possa adquirir, abraçar esse dia desse 4 de outubro. Quanto ao município, eu fui na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e fui muito bem recebido como pessoa, como padre e como causa que a gente levou. A causa não é minha, eu não sou o pioneiro nisso, apenas estou entrando na corrente. E ali a Secretaria de Educação se colocou totalmente à disposição. Ela disse que iria fazer contato com as escolas da rede municipal e pessoalmente fui a outros colégios. Aparecida, vamos lá, você vai me ajudando. Aparecida, Tiradentes, Reinaldo Cherubini, 11 de agosto. Aí terminou o dia de sexta-feira, senão eu teria ido lá no André Carbonera, pedi para outra gente ir lá naquele colégio bater um papinho também. Esta causa ela vai conquistando cada vez mais as consciências, e isso é muito importante. Veja que o carro elétrico, a gente sempre disse, imagina se as grandes montadoras, se as 7 irmãs do petróleo, se o império do petróleo iria ceder este filão econômico em cima do qual se fizeram muitas guerras. E, para nossa surpresa, ele está chegando, está cada vez mais próximo. A Dinamarca já tem 40% da sua frota de carros elétricos. Hein? Por quê? Um fator muito grande é que o povo toma consciência, o povo quer isto. Então, quando o mercado quiser algo mais respeitador do meio ambiente, também os agentes econômicos buscarão até lucrar com o respeito maior ao meio ambiente. A gente não é técnico, eu sou padre só, mas vamos apoiando essas grandes causas da humanidade. Um ateu pode falar de natureza, nós também, se ele e nós procuramos respeitar, e sem obsessões, nós temos também contradições, não é? Todos temos, o importante é achar um equilíbrio e conseguir avançar. Padre, explica pra gente o que é o Sínodo da Amazônia e qual é a importância dele, juntamente com toda essa onda de preservação ao ambiente. Você me fez uma pergunta curta de resposta longa. Primeiro, o que é um sínodo? A palavra sínodo vem do grego, significa caminhar juntos, caminho em conjunto. Depois do Concílio Vaticano II, o Papa não quis mais ficar sentado lá no Vaticano e mandar determinações. Ele quer a circularidade das sugestões, das reflexões. Então ele reúne representantes do episcopado no mundo inteiro, acompanhados por especialistas num determinado tema, e faz um sínodo, uma reunião lá em Roma, com uns 200 bispos, às vezes mais, e especialistas acompanhando, ajudando a refletir. Depois ele toma essas reflexões, avaliza e emite um documento com a chancela da sua autoridade. Os sínodos foram diversos. Nós tivemos o da família, que deu muita discussão. Depois tivemos o dos jovens. Já tivemos sínodos sobre a formação sacerdotal,
a justiça no mundo, diversos temas. Agora temos, de 6 a 21 de outubro, o Sínodo sobre a Amazônia, uma sacada, né, do Papa, que é muito furbo, muito esperto, nosso Papa Francisco. E ele disse, vamos refletir sobre a Amazônia. E então ele chamou os bispos das dioceses que estão na Amazônia. E a Amazônia não é só o estado do Amazonas, nem só o estado do Amazonas unido ao do Pará, do Mato Grosso. Ela pega ali os países limítrofes, ela entra muito na Bolívia, no Equador, na Colômbia, na Venezuela. Então os bispos destes países que estão na área amazônica também irão para este sínodo em Roma. Interessante que este encontro é feito em Roma, porque a realidade é local, mas tem um interesse universal. E Roma sempre foi o lugar de espalhar para o mundo. Então, será refletida a Amazônia como desafio eclesial com as questões ambientais. Não é um congresso de cientistas, lá teremos cientistas também. Teremos especialistas do assunto, mas para assessorar a visão pastoral da igreja. É um sínodo, é uma reunião da igreja para a igreja e para o mundo. Mas não é um congresso nacional, um parlamento. Tem gente que é contra isto, contra aquilo, e queria ir lá no sínodo tomar a palavra e falar e criticar. Não, o sínodo acolhe tudo. Mas ele é, em primeiro lugar, uma reunião da igreja e a dimensão eclesial é prioritária. Mas este eclesial, a igreja assume sempre os desafios da sociedade. Se você tem uma paróquia numa periferia cheia de violência e tráfico, essa paróquia vai, no mínimo, rezar pela paz e pela liberdade dos jovens e vai procurar fazer alguma coisa a seu alcance. Então a igreja que está na Amazônia, primeiro ela tem que responder ao chamado de fé, de adesão a Nosso Senhor Jesus Cristo, de formação de comunidades que acolhem a palavra e se tornam missionárias desta palavra, e aí vai entrar um questionamento sobre os ministérios. Isso também está sendo um ponto polêmico. Por quê? O padre Melchior Esaú Stuani, que trabalha nessa paróquia, seria bom que entrevistassem a ele, porque ele já trabalhou lá, e eu estive lá em Barcelos, uma paróquia que atendia metade do território do Rio Grande do Sul. E assim outras, as extensões são enormes. Os padres às vezes levam 5, 6, 7 dias de barco para chegar a uma capela, um vilarejo, no fundo da mata, ao lado de um igarapé. E depois desta missa, o padre só volta 1 ano depois. Então tem gente que diz assim, esta comunidade, ela teria o direito da Eucaristia, teria o direito da Santa Missa, e não tem por quê? Porque os padres são poucos para a região e não conseguem atender mais. E alguns se perguntam, então, se fosse fazer o seguinte, pegar um senhor desta comunidade, um pescador ali, ou comerciante aí da venda, que já mostrou que é gente boa, é bem casado, tem os filhos mais ou menos, ninguém tem 100% os filhos, né? E os filhos bons, em resumo, já deu testemunho de que ele tem fé e procura viver esta fé. E é uma pessoa de respeito da comunidade, por que não pegar essa pessoa, dar a ela a formação básica e ordenar este pai sacerdote, que continuaria lá como pescador ou como comerciante da venda, mas rezaria a missa
confessaria levaria a unção aos enfermos, 3 sacramentos que só o sacerdote pode realizar. Mas tem gente dizendo também, isso é uma ilusão, não é tão simples, mas vai entrar, esse questionamento vai entrar. Por isso também que ele está gerando uma inquietação, mais de pessoas que se sentem seguras, às vezes pessoas que estão muito longe deste ambiente. Então nós temos que respeitar, quem tem essas propostas e vive lá, saber se eles têm razão de fazer essa proposta, saber se depois vai ser algo de fato dinamizador da vida religiosa, espiritual, eclesial, social, como se esperaria, é outra pergunta. Mas vamos respeitar quem tem a coragem de levantar estes questionamentos. O que dizer ainda? Bom, tem muita coisa para dizer. Acompanhem vocês pela Conecta e pelos meios, né, digitais, né? Acompanhem. Também tem gente dizendo, querer entregar isso para os estrangeiros. Da parte da igreja, não. Pelo contrário, nós temos lá missões, e eu conheci aquela de Barcelos. As missões são um conglomerado, tipo aqui o nosso seminário, onde havia escolas, atendimento de saúde, sede do atendimento paroquial, e essas missões foram construídas nos confins da Amazônia, em território brasileiro, e elas ajudaram a configurar a Amazônia como território brasileiro. Então, a igreja não está nessa aí de internacionalizar como unidade política. Como unidade política não se deve, é nossa, é brasileira, a parte brasileira é nossa. Tem a Amazônia dos outros países que já referi, e de alguns que nem citei. Mas como unidade política, não se mexe. Agora, como um ambiente natural tão grande, tão expressivo, talvez não seja o pulmão do mundo. A gente também não quer ser cientista. Tem gente que diz que é o pulmão do mundo, que produz oxigênio para o mundo. Tem gente que diz que produz muito oxigênio, mas talvez não seja o pulmão do mundo. E outros dizem assim, aqueles países europeus já cortaram suas florestas, agora querem segurar em pé as nossas, e alguns falam assim como se a exploração daquelas florestas traria um caminhão de lucro e progresso para o país. Poderia até trazer, e já trazem também, só que a gente também pergunta, o problema do Brasil é conquistar mais riquezas ou ser honestos na administração das riquezas que já temos? Se não existisse corrupção, já teria estrada de asfalto entre Nova Araçá e São Jorge. E estamos ainda em estrada de chão, já teria estrada de asfalto até Vista Alegre do Prata, né? Então são muitas coisas, né? São muitas coisas que vêm, mas que coisa boa saber que a igreja está aí nessa efervescência, não para criar problema, para reconhecer, ela aborda, e o Papa propondo, ele até apanha, está recebendo muitas críticas o Papa, né? Ele até apanha, mas feliz de você católico, que tem uma igreja que é capaz de trazer uma temática tão importante e provocadora também para a reflexão, para os encaminhamentos da vida civil no respeito ao meio ambiente.